Olá, bom dia. Espero que todos estejam bem. Hoje eu queria falar sobre sofrimento, né? Quanto nós nos questionamos sobre sofrimento, quanto nós sofremos, né? Mas por que a gente sofre? Por que tem sofrimento? E eu vi um texto essa semana de uma mestra hindu, praticamente considerada uma grande santa no, no hinduísmo, que é Ananda Mayama. E ela falava sobre sofrimento. E ela disse que a fonte do sofrimento ela é a separação do um, né? Nós estarmos separados do todo, separados do um, nos reconhecermos dessa maneira, como separados desse um. Isso traz sofrimento porque ele traz essa dualidade. E o que é esse separado do um, essa dualidade? É quando nós nos identificamos separados de tudo. Então, é como eu acredito que existe o eu, existe o outro, existe o mundo, existe Deus, tudo separado de mim. E nós somos criados dessa maneira, né? Recebemos um nome, fomos forçados a essa individualidade, geramos crenças de que eu sou separado do todo. E quando eu tenho essa crença de que eu sou separado do todo, eu começo a fazer de tudo para proteger esse eu, para tudo acontecer com esse eu. Então eu não quero que esse eu sofra, eu não quero que esse eu seja humilhado, eu não quero que esse eu seja excluído, eu não quero que esse eu seja julgado, eu não quero que esse eu passe por nenhuma necessidade. Então tudo começa a trabalhar a partir do eu, como se tudo que estivesse fora tem que funcionar e atuar para servir esse eu, para fazer tudo o que esse eu deseja. E aí surge o sofrimento. Mas várias linhas já mostram, né, e várias filosofias que nós não somos separados do todo, nós somos algo individual, separado. E Rumi já falava, né? Nós não somos uma gota no oceano, nós somos uma gota com o oceano dentro de nós. Né? E essa ideia de que tudo está conectado é o que faz nós entendermos que nós não precisaríamos sofrer, não precisaríamos passar por esse sofrimento. E ele só existe quando a gente se separa dessa consciência, quando a gente traz essa individualidade. Mas se existe um Deus tão bondoso, e aí o nome que você quer usar, tá? São os orixás, deuses, Jesus, Cristo, Buda, Krishna, não importa. Mas uma hierarquia superior que está cuidando e olhando para tudo isso, baseado na sua fé. Por que é que nós sofremos? Por que é que ele permite que nós sofremos tanto? E aí vem uma visão muito interessante da Ananda Mayama, que eu já acreditava, né? E falava isso de outra forma, né, dentro dos meus estudos e andanças por aí. Ela diz que é uma bênção divina o sofrimento para que ele possa nos curar, nos trazer de volta para o caminho correto. Eu sempre falei do universo, né? Quando você vê que algo de errado está acontecendo na sua vida, está acontecendo algum desequilíbrio, algo está te incomodando, está trazendo sofrimento, nada mais é do que o universo te empurrando para aquilo que você tem que fazer, para o caminho certo. Porque nós fazemos parte de um todo, como se fosse um grande tecido, e cada um de nós fosse um ponto nesse tecido. E a gente tem uma função ali, ou como um grande organismo vivo, a gente fosse uma célula, uma partícula, um átomo, com uma função naquele lugar. E quando essa função começa a sair do que ela tinha que fazer, né? Começar a fazer outra coisa, levando para uma desconexão daquilo que foi acordado e comprometido, o universo, Deus, o divino nome que ela dá, ele começa a ter atitudes, comportamentos, todo esse organismo para te trazer de volta. Porque quando uma célula do nosso corpo não está cumprindo o que ela tem que fazer, normalmente é um câncer, né? E se nós somos uma célula nesse grande todo que não está fazendo, então vem um sofrimento como uma bênção, não como um castigo, como uma cura para te trazer de volta. Porque nós estamos aqui de passagem, um planeta Terra com uma pequena passagem, para quem acredita em espírito, reencarnação e vida eterna. Né? Mas nós viemos aqui não é à toa, ninguém estava no plano espiritual, na dimensão que acredita que está, e falou, eu vou passar umas férias ali na Terra. Nós viemos para cá com um compromisso, com nós mesmos, com a nossa alma, com o nosso espírito, com a criação, com o divino, com o universo. E não é à toa que estamos aqui, fomos escolhidos, né? Se estamos aqui é porque temos obrigações e capacidade para fazer aquilo que viemos fazer. Mas nesse mundo ilusório de Maia, que nos ilude, a gente acaba se desconectando, trazendo esse ego, esse eu, e aí traz sofrimento, né? Como o Buda já dizia, né? O apego é o sofrimento, estar apegado às coisas ilusórias que passam, que são temporais, que não vão ficar para a vida eterna.
Isso traz sofrimento. E nós fazemos muito isso, né? Nos apegamos às pessoas que a gente sabe que vai morrer. Todo mundo vai morrer, né? Todo mundo tem medo de falar disso, mas todo mundo vai morrer. A gente tem uma dádiva aqui. A gente sofre com isso. Estou dizendo que não tem que sofrer, mas não aceita muitas vezes que isso aconteceu. Mas faz parte do processo. A gente sabe que estando aqui faz parte do processo e a gente não sabe quando. Bens materiais que se vão, que estragam, que acabam, a gente sabe que eles são temporais, que isso não vai durar para sempre, né? Estados de emoção, estados de qualidade, de relações, que a gente sabe que também não vão durar para sempre, mas a gente se apega a tudo isso e sofre. Então quando a gente começa a entender que Deus está olhando por tudo e está cuidando de tudo e que eu faço parte do todo, a gente começa a olhar para isso de uma forma diferente, quando a gente começa a trazer a nossa crença, a nossa fé. Porque enquanto está tudo bem, o nosso ego está lá em cima, a gente está tudo funcionando bem, do jeito que a gente quer, do jeito que a gente desenhou e planejou, a gente não está nem aí para Deus, para o divino, para o mundo, para o universo, está tudo ok. Mas quando algo sai daquilo que nós planejamos, quando algo vem, nos pega de surpresa, algo inesperado acontece, aí vem o sofrimento, aí vem a dor, aí vem a ansiedade, vem o medo, e aí que nós caímos de joelho, aí que nós oramos, aí que nós rezamos, aí que nós buscamos a religiosidade e a fé. E aí isso tem duas formas de olhar, né? Por que eu tenho que esperar acontecer tudo isso para olhar para o caminho certo, para o divino, para Deus, que é a verdade, que é o Criador, que em tudo está, né? E que bênçãos que Ele está fazendo isso, porque eu estava me desviando do caminho, eu estava fazendo meu ego crescer, eu estava inflando, estava me desconectando, saindo do caminho para um caminho totalmente ilusório, me desconectando da verdade. E aí Ele vem com uma bênção e traz esse sofrimento para me colocar de volta no caminho correto. E aí também tem várias linhas espirituais que falam disso, né? O próprio Emmanuel, Chico Xavier, fala que o sofrimento é o bisturi divino para curar a alma, né? Rumi já falava que o sofrimento é a ferida, é o buraco por onde pode entrar a luz em nós que nós estamos precisando. Então quando a gente começa a encarar o sofrimento como algo que é Deus atuando e fazendo e nos colocando de volta no lugar, a gente começa a olhar para o mundo de outra forma. A gente começa a enxergar as coisas de outra forma. E para isso eu preciso abdicar do meu ego, eu preciso abdicar de quem eu sou, eu preciso abdicar desse individualismo que eu criei e que eu acredito que é a verdade, que é a resposta, né? Jesus já falava, né? Quer vir até mim, não é bem assim que ele falava, né? Mas esqueça você, abdique-se de você, pegue sua cruz e venha, né? Então, e há várias outras linhas falam, né? Que quando você se aceita, o universo te aceita, né? Então, se aceitar é você encontrar quem é você. Quando você começa a questionar quem sou eu, o ego ele vai sumindo, vai se fazendo, e você começa a entender que você faz parte de tudo isso. Porque quando eu começo a trazer essa individualidade que traz sofrimento, é como se fosse um rei, um imperador. Eu quero que o mundo fora de mim faça o que eu quero. Meu cônjuge, meus filhos, meus pais, meus colegas de trabalho, meu líder, os meus liderados, o universo, o tempo, o clima. Tem que fazer tudo do jeito que eu quero, porque se não fizer, eu vou sofrer. Só que eu vou contar uma verdade para você. Nada fora de você vai acontecer como você quer. Malemar, nós temos controle sobre nós mesmos. Nós não conseguimos controlar aquilo que nós comemos, não conseguimos controlar aquilo que nós queremos pensar, aquilo que nós queremos fazer, aquilo que nós queremos falar. Muitas vezes falamos, pensamos, fazemos e comemos aquilo que nós achamos que não deveríamos comer, né? Então a gente tem que buscar esse controle em si mesmo, entender quem sou eu no meio de tudo isso e como é que eu posso atuar e servir ao Criador. Como é que eu posso estar consciente do meu caminho. Já falei em outros vídeos aqui, né? Sobre o propósito. O propósito não está lá fora, ele está aqui dentro, né? Buscar dentro de você aquilo que te preenche, te faz bem, não que seja temporal, aquilo que você consegue levar para a eternidade, né? Então busque o seu caminho, preste atenção. Deus está o tempo inteiro falando com a gente está ignorando Ele. Se o sofrimento está acontecendo, o que é que seja, uma perda, doença, desafios, desequilíbrios, problemas, o que é que o universo de Deus está dizendo para você? E aí tem várias formas de você poder praticar essa busca por Deus e diminuir um pouco o sofrimento. Primeiro é confiar. Qual que é a sua fé? Confie na sua fé. Confie que tem uma hierarquia superior que eu estou chamando de Deus aqui, chama de universo como quiser, olhando por tudo o tempo inteiro, não cai uma folha de uma árvore sem que Deus saiba. Então confia que está tudo certo, Ele sabe o que Ele está fazendo. Mas eu sou corresponsável, sou co-criador pelo que está acontecendo. Então eu preciso começar a entender qual é a minha responsabilidade sobre isso. Aonde eu devo atuar, né?
Segundo, converse mais com Deus. Medite, ore, silencie. Converse mais tempo com Deus. Não para pedir, não para questionar a Deus, por que Deus, mas que você enxergue o motivo, que você enxergue o caminho, que você enxergue a necessidade de mudança, que Ele te guie, que Ele te oriente, que te deixe mais sábio, mais claro para entender tudo isso. Você faça disso uma prática. E o outro, comece a ver Deus em tudo, porque se Deus criou tudo, tudo foi criado por Deus, desde essa árvore aqui atrás, o céu, as árvores, o vento, esse ar que eu respiro, o meu corpo, você. Então Deus está em tudo. E quando a gente tiver desafios, a gente perguntar por quê, onde está Deus aqui? O que Deus está falando com isso? O que Deus está mostrando com isso? E aí sim, quando eu começo a enxergar o sofrimento como uma bênção divina, eu começo a diminuir o sofrimento. Eu começo a superar o sofrimento. Eu começo a me curar e a curar tudo que está à minha volta. Eu começo a me tornar um curador também, como Deus está me curando através do sofrimento. Eu começo a me enxergar de verdade, a perceber quem sou eu e qual é o meu papel aqui nesse mundo. E aí a vida fica mais leve, porque o sofrimento faz parte da humanidade, né? Estarmos aqui nessa missão, o grande desafio é esse esquecimento que nós temos dessa vida eterna, mas que hoje está escancarado para quem quiser saber, né? É estar em contato com esse planeta maravilhoso, todo esse mundo sensorial que é ilusório, que é passageiro. O corpo envelhece, as pessoas passam, os bens materiais vão. E a gente se apega demais a isso. A gente tem esse ego o tempo inteiro querendo nos proteger, levar vantagem, estar bem, estar pleno no sentido só dessa ilusão, mas não da plenitude eterna, não da plenitude do amor, da consciência, da sabedoria, da conexão com o todo, não da dualidade. Então pratique, por isso é igual atleta, é igual hábito, precisa de prática para criar uma nova trilha neural, precisa de prática para criar um novo hábito, e o hábito de confiar em Deus, falar com Deus e ver Deus em tudo é uma prática, como um atleta que treina para as Olimpíadas, para os campeonatos, praticar todo dia, né, de um dia para o outro, nem no estalo de dedos que você vai conseguir criar esse hábito. Então pratique a sua fé, não espere chegar no fundo do poço, que é uma bênção divina te levar para lá, porque você estava perdido, né? Para poder voltar a ter religiosidade, ter fé, praticar a sua fé. Comece agora a enxergar Deus em tudo, sentir Deus, confiar em Deus e falar com Deus o tempo inteiro, porque você nunca está sozinho, nunca. Você tem toda uma egrégora à sua volta te ajudando, mas essa ilusão desse mundo, de Maia, muitas vezes nos deixam cegos, como os macaquinhos lá. E a gente precisa superar isso. E hoje não faltam ferramentas, possibilidades e verdades para que isso aconteça. Então, reconheça esse oceano que tem dentro de você. Você é o oceano. Você é co-criador. Você é filho de Deus, feito à imagem e semelhança de Deus. Faça e aconteça. Mas não com o ego, não por você, mas pelo tudo. Por tudo. Pela vida eterna, não por essa vida passageira. E o sofrimento é uma bênção. Um grande beijo no seu coração. Fique com Deus. Tenha uma semana iluminada.